E se eu te disser que o Rinnegan do Sasuke é um dos mais misteriosos e únicos de toda a história ninja? Um olho que carrega o poder dos 6 caminhos, mas também um segredo que nem mesmo o próprio Sasuke entende completamente. Desde que o Rinnegan apareceu no olho esquerdo dele, nunca vimos Sasuke desativá-lo, diferente dos outros usuários, como Madara ou Nagato. Mas por que isso acontece? Por que ele mantém o olho sempre ativo, mesmo quando o Sharingan do outro lado está desativado? Seria uma limitação imposta pelo próprio Hagoromo? Um erro de compatibilidade entre os olhos? Ou será que existe algo muito mais profundo, escondido por trás desse poder? Neste vídeo, vamos mergulhar de forma completa nessa questão, entender como o Rinnegan do Sasuke realmente funciona, porque ele é diferente dos demais e revelar teorias mais sólidas que explicam por que ele nunca consegue desativá-lo. Mas se prepare, o que parece um simples detalhe visual pode revelar o maior segredo sobre o poder de Sasuke e a herança dos 6 caminhos. Mas antes de mais nada, já se inscreva no canal e deixe seu like. Para entender por que Sasuke não consegue desativar o Rinnegan, precisamos voltar à origem desse poder, e ela é completamente diferente de qualquer outro usuário que já existiu. Enquanto figuras como Madara despertaram o Rinnegan ao combinar o chakra de Indra e Ashura, ou seja, o poder Uchiha com o do Senju, Sasuke não despertou o Rinnegan de forma natural. Ele recebeu o poder diretamente de Hagoromo Otsutsuki, o próprio sábio dos 6 caminhos. Quando Sasuke estava à beira da morte, depois de ser perfurado por Madara, ele encontrou Hagoromo naquele espaço espiritual e foi escolhido para herdar o selo da lua, o mesmo poder usado para selar Kaguya. Em vez de misturar chakras e evoluir seus olhos aos poucos, Hagoromo transferiu parte do próprio poder divino diretamente para ele. E é aí que começa a explicação. O Rinnegan do Sasuke não é um Donjutsu comum, é literalmente uma extensão do chakra do Hagoromo. É como se o olho tivesse sido imposto sobre o corpo do Sasuke, e não despertado de forma orgânica. Isso faz toda a diferença, porque ao contrário do Donjutsu próprio, esse tipo de poder não pode ser completamente controlado ou desligado. É o mesmo princípio que vimos com Kakashi e o Sharingan de Obito. Um olho transplantado ou concedido não pode ser desativado, já que o chakra do usuário não tem total domínio sobre ele. E tem outro ponto crucial. O corpo do Sasuke nunca foi preparado para suportar 2 Rinnegans. Hagoromo deu apenas um, o olho esquerdo, justamente para equilibrar o poder entre Sasuke e Naruto. Naruto recebeu o selo solar e o chakra do sábio. Sasuke recebeu o selo lunar e o Rinnegan. Mas isso também significa que o olho esquerdo é o receptáculo direto da energia do Hagoromo, o que o torna permanentemente ativo. Desligá-lo seria o mesmo que interromper o fluxo do próprio chakra do sábio dentro dele. Além disso, o Rinnegan de Sasuke possui 6 Tomoe, algo que nenhum outro usuário apresentou. Esses Tomoe representam o domínio do chakra dos 6 caminhos, e fazem dele uma forma híbrida entre o Rinnegan e o Sharingan, o chamado Rinne Sharingan incompleto, ou seja, um olho que está sempre desperto, sem a opção de descanso. Por fim, há uma explicação simbólica. O Rinnegan de Sasuke representa o fardo eterno do ciclo de ódio e a reencarnação. Hagoromo o concedeu não só como um presente, mas como uma responsabilidade. Por isso o olho permanece aberto, como um lembrete constante de que o poder dos deuses nunca deve ser ignorado. Agora que você entende a origem do Rinnegan do Sasuke, vem a parte mais intrigante. O que isso realmente significa para ele como personagem? E por que isso vai muito além de um simples detalhe visual? O Rinnegan não é apenas um poder que Sasuke não consegue desligar. Ele é, na verdade, um símbolo do preço que Sasuke pagou por tocar no poder dos deuses. Diferente de Madara, que buscou o Rinnegan por ambição, e de Nagato, que recebeu para cumprir um propósito, Sasuke ganhou como consequência de uma missão espiritual, a de manter o equilíbrio do mundo ninja após o caos causado por Kaguya. E esse detalhe muda tudo. O Rinnegan de Sasuke não é um poder dele, é uma força emprestada. Hagoromo não o concedeu para uso pessoal, mas como parte de um equilíbrio divino. Por isso, o olho permanece ativo o tempo todo. Ele é o elo permanente entre o mundo mortal e o chakra dos 6 caminhos. Em outras palavras, o olho não é apenas uma ferramenta, mas uma janela para o próprio poder primordial, que moldou o mundo. Mas existe outro lado. Essa conexão constante tem um preço alto. Por isso, Sasuke vive esgotado, e o uso do Rinnegan em técnicas de grande escala, como o Ame no Tejikara, teletransporte, ou controle de dimensões, consome quantidades absurdas de chakra. O olho nunca descansa. Mesmo quando ele não o usa ativamente, o Rinnegan está drenando energia para se manter desperto. Isso explica porque Sasuke muitas vezes parece cansado ou evita lutar por longos períodos. E aqui vem um ponto chave. Mesmo que Sasuke quisesse se livrar desse poder, ele não poderia. Porque o Rinnegan não é apenas uma habilidade. Ele se fundiu à própria essência espiritual dele. Afinal, o poder foi dado no limiar entre a vida e a morte, diretamente na alma. Isso significa que, diferente de Kakashi com o Sharingan ou Madara com implantes, o Rinnegan do Sasuke não é apenas físico, mas espiritual. Por isso não há botão de desligar. E há uma pista visual poderosa disso. Quando Sasuke perde o olho esquerdo na luta contra Boruto, possuído por Momoshiki, ele não sente dor como alguém que perde algo natural, e sim como se uma parte do próprio poder divino tivesse sido arrancada à força. Isso reforça a ideia de que aquele olho era um selo permanente entre o humano e o divino, e não algo que ele pudesse controlar. E é aqui que tudo se encaixa. O verdadeiro significado de por que o Rinnegan de Sasuke nunca se desativa não é uma falha, nem um descuido do autor,
é uma consequência direta de quem Sasuke se tornou. Pense nisso, desde o início de Naruto, Sasuke foi o personagem que mais buscou o poder para mudar o destino. Primeiro ele queria força para se vingar, depois poder para criar um mundo novo, quebrando o ciclo de ódio. Mas quando ele finalmente alcança esse poder divino, o Rinnegan dos Seis Caminhos, ele descobre que o preço de mudar o mundo é nunca mais poder descansar. O olho que nunca se fecha representa exatamente isso. Sasuke não pode desligar o fardo que carrega. O Rinnegan é um lembrete constante de que ele foi marcado por Hagoromo, para vigiar o equilíbrio entre a luz e a escuridão. Por isso, quando Naruto herdou o Sol, símbolo de esperança e da energia vital, Sasuke herdou a Lua, símbolo do peso e da introspecção, um poder que ilumina, mas também consome. E existe um detalhe técnico que reforça essa simbologia. Diferente de Nagato, que usava 2 Rinnegans implantados, ou Madara que despertou ambos naturalmente, o Rinnegan de Sasuke é híbrido, entre o Sharingan e o poder dos 6 caminhos. Os Tomoe que giram no olho não estão ali só por estética, eles simbolizam o fluxo constante entre percepção, tempo e espaço. Por isso, desativá-lo seria o mesmo que quebrar esse ciclo e anular parte do chakra dos 6 caminhos dentro dele. Além disso, vale lembrar que mesmo personagens lendários como Kakashi e Obito não conseguiam desativar donjutsus que não eram originalmente seus. O olho emprestado consome chakra o tempo todo, e é isso que torna o Rinnegan de Sasuke ainda mais singular. Ele não é um olho comum, é o poder divino que usa o corpo humano como recipiente. O poder dos deuses não foi feito para ser desligado. E talvez esse tenha sido o verdadeiro castigo de Hagoromo, dar a Sasuke o poder para ver tudo, mas impediu que ele feche os olhos para o passado. No fim, o Rinnegan de Sasuke é mais do que uma arma, é um fardo, um lembrete e uma cicatriz espiritual. Ele carrega nos olhos o peso das escolhas, o reflexo da guerra e o legado de um poder que ultrapassa o humano. Enquanto muitos veem apenas o brilho do Donjutsu, poucos percebem o que ele realmente simboliza, a responsabilidade de alguém que tocou o divino e sobreviveu. Sasuke não pode desligar o Rinnegan porque, na verdade, ele não pode desligar o que se tornou. O poder dos deuses não tem um botão de pausa. Ele exige sacrifício, consciência e vigilância eterna. E de certo modo, esse olho que nunca se fecha é o castigo perfeito para o homem que, por tanto tempo, se recusou a enxergar o mundo como ele era. Mas e você? Acha que o Sasuke deveria conseguir desligar o Rinnegan por um tempo ou não? Me conta aqui nos comentários. E também já se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo.